Vamos lá, pessoal. Mais um dia finalizado hoje por aqui, né? Começando a semana aí com 0 a 0 aqui pra mim, tá? Acabei fazendo um trade no índice que eu fiquei no 0 a 0 e um tradezinho no dólar aí que eu peguei só 3 pontos, né? Um trade contra a tendência que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Então eu vou considerar o dia de hoje aí como um 0 a 0 aqui pra mim, beleza? Pessoal, antes da gente começar a análise de hoje, queria passar para dar um recado para vocês, tá? Referente à minha segunda turma de mentoria, tá bom? Abri vagas ontem lá no meu Instagram. Então, se você tem interesse aí em aprender meu operacional de forma completa, tá? Será uma semana aí de aulas ao vivo à noite de segunda a sexta, onde eu vou passar todo o meu trade system completo e outras 3 semanas de sala educacional para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nas aulas ao vivo. Beleza? Então, se você tiver interesse aí na minha mentoria, vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar aí que você já vai ter acesso aí à página de vendas, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que o mercado fez hoje, tá? Primeiramente aqui para o índice, depois a gente fala do dólar. O mercado abre novamente, pessoal, com um gap de baixa, deixando o mercado muito esticado, né? Um gap aqui de 1.550 pontos, gap bem semelhante ao gap que a gente teve aqui no dia 22, sexta-feira, tá? Então, eu já imaginava um mercado bastante travado aqui pela manhã, né? Por que o mercado fica travado depois desses gaps, que dá um gap grande, né? Quando o mercado dá um gap grande, ele tende a ficar travado assim, porque ele se afasta das médias móveis, né? Tanto do gráfico de 5 minutos, 15 minutos, o mercado acaba se afastando muito das médias móveis e aguarda a ancoragem delas, né? Para ele dar sequência no movimento. O mercado tende a andar com mais facilidade quando ele está perto delas, né? Não quando ele está afastado e longe delas. Beleza? Então, o que o mercado fez, pessoal? O mercado abre com esse gap de baixa, né? Começo da manhã aqui ele fica bem travado, né? Até mais ou menos aqui, quer ver? 9h40, né? Quando a gente tem a entrada desse candle de ignição que mostra certa força compradora, ele rompe esse topo anterior aqui, né? Do primeiro candle do dia e ativa aqui pra gente o primeiro espelhamento em V. Esse espelhamento em V, pessoal, gerou alguns alvos pra gente, né? Primeiro alvo seria aqui e aqui seria o segundo alvo, tá? Um ponto muito importante que eu comecei trabalhando no dia de hoje foi com o Fibogap, né? Pegando a mínima até então do dia com o fechamento de ontem, né? Percebam que o mercado retraiu aqui na retração de 38,2 e aqui, pessoal, a gente tem uma falha de topo, né? A gente tem esse topo menor que o anterior e o mercado deixa esse candle aqui, né? Se tornando um gatilho de entrada para a gente aqui puramente por price action, beleza? Se a gente coloca aqui as médias móveis, olha só, a gente tem aqui uma média de 20 descendente exponencial travando bastante os preços, depois o mercado acaba conseguindo romper ela e esse candle aqui já volta o mercado para baixo dela, né? Só que o problema é que tinha VWAP aqui bem na cara, beleza? Então, por price action, pessoal, esse candle aqui definiu para a gente uma falha de topo, né? Criando um topo mais baixo em relação a esse topo aqui anterior, beleza? Depois disso, pessoal, a gente percebe aqui uma certa presença de fluxo vendedor, né? Principalmente com esse candle aqui confirmando isso, né? Um candle de ignição vendedor rompendo esse último fundo, né? Que o mercado tinha deixado e acionando esse espelhamento aqui em A. Esse espelhamento aqui, pessoal, gerou novos alvos para a gente, né? Olha só, aqui seria o primeiro alvo, que foi onde o mercado acabou parando, né? E percebam que nessa região do primeiro alvo, pessoal, o mercado acabou falhando fundo, né? Fazendo tipo um fundo duplo aqui nessa região. Olha só, o mercado falha fundo aqui, né? Chega a violar a mínima desse fundo, porém não consegue confirmar um rompimento nem dar sequência no movimento de baixa. Então a gente tem uma falha de fundo aqui nessa região e a confirmação do espelhamento, né, do fundo duplo aqui, desse W, beleza? Esse fundo duplo, pessoal, começou a gerar novos alvos para a gente agora na compra, né? Olha só, aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. A partir do momento que a gente rompe esse outro topo aqui, a gente tem o acionamento desse outro espelhamento aqui maior, né? Desse outro espelhamento em V. Então, aqui seria o primeiro alvo e aqui seria o segundo alvo. Daria para trabalhar também tanto com esse topo quanto com essa máxima aqui do dia, né? Aqui seria o espelhamento do intraday, beleza? Então, se a gente trabalha agora com os alvos do espelhamento intraday, aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo. Percebam que foi exatamente aqui a região que o mercado acabou parando no dia de hoje. Junto com essa região do segundo alvo, a gente também tinha aqui, ó,
o fechamento, né, do dia 22. Então, a gente tinha aqui um range muito claro de defesa vendedor, né, o segundo alvo desse espelhamento do intraday, junto com o fechamento do gap. Né? Então, o mercado acaba sentindo uma certa pressão vendedora aqui nessa região, falha topo e termina o dia aqui com uma leve alta, aí, né? Considerando que o mercado abre com esse gap de baixa e recupera boa parte. Né? Na verdade, ele termina aqui com 0,43 de queda, porém, uma bela recuperação em relação ao que estava no começo do dia. Né? Então, o mercado termina aqui nessa região e agora eu vou mostrar para vocês aí os possíveis gatilhos, tá? Aqui pelo gráfico de 5 minutos. Vamos lá. Se a gente coloca aqui as médias móveis, pessoal, o que a gente tem aqui com as médias móveis? A gente tem, deixa eu tirar aqui a ferramenta de Fibo. Esse candle aqui, que eu expliquei para vocês, foi uma entrada via Price Action, né, em relação à falha de topo, considerando esse topo anterior aqui, tá? Esse candle aqui acabou sendo um candle de rompimento de fundo anterior, saindo das médias móveis, então também era um candle de entrada válido, tá? Esse candle mostrou para a gente continuidade aqui nesse movimento de baixa e a possível formação desse pivô, que acabou não se confirmando, né? No movimento de alta, pessoal, a gente teve alguns gatilhos também na compra, tá? Como, por exemplo, esse candle aqui, né, que fez um padrão de 9,50-20 na inversão das médias móveis, esse candle aqui, esse candle, e depois eu acho que já evitaria comprar aqui nessa região. A gente percebe também as duas 200 aqui fazendo preço nessa região, né? Perceba que o mercado segurou bem nessa região. Então, além do segundo alvo, do espelhamento do intraday e o fechamento do gap, a gente tinha mais uma confluência aqui, que eram as duas médias de 200. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada agora no gráfico diário do Ibov, pessoal. Olha só o que a gente tem aqui no gráfico do Ibov. Né? O mercado chegou bem perto aqui dessa região de retração de 61,8, bem macro, né? Que é pegando esse fundo aqui de janeiro com o topo aqui do começo de abril. Então, o mercado chegou bem perto dessa região, acabou segurando na média móvel de 500, que é aritmética também, e deixa um candlezinho aqui pra gente que pode sugerir um pullback, né, pelo menos aqui até as médias móveis. O mercado está bem afastado das médias móveis aqui pelo gráfico diário, então, se amanhã e nos próximos dias a gente começar a trabalhar acima da máxima desse candlezinho aqui, desse martelo, a gente pode ter um pullback, né, até aqui as médias móveis, beleza? Isso pela ótica do gráfico diário. Se a gente puxa um Fibo aqui também, pegando esse fundo com esse último topo, olha só, junto com as médias móveis, a gente vai ter aqui a retração de 38,2 e a de 50, e mais acima aqui, já acima das médias agora, retração de 61,8. Beleza? Então esses são alguns pontos importantes aí para a gente ficar ligado. Vamos lá, pessoal, vamos passar para o dólar agora. Dólar hoje que a gente teve um movimento aqui muito melhor, né, em relação ao índice. Isso porque, assim como no dia 22, o dólar hoje abriu com um gap muito menor do que o índice, né? Um gap aqui no dólar hoje de só 20 pontos, né? Um gap bem menor em comparação àquele gap de mais de 1.500 pontos do índice. Então, dado esse cenário, o dólar ele tende a ficar mais fácil de trabalhar, né? Porque ele abre muito menos esticado do que o índice, beleza? Então, o que o dólar faz, pessoal? O mercado abre aqui com gap de alta, né? Não consegue dar sequência no rompimento desse topo aqui, que o primeiro candle do dia acabou ativando, né, esse espelhamento, e começa a corrigir. Né? O mercado chega aqui próximo à região do fechamento do dia 22, e se a gente puxa um Fibo desse fundo aqui, do dia 22, com a máxima aqui do primeiro candle, a gente percebe que o dólar acabou falhando o fundo aqui na retração de 61,8, né, que foi quando entrou esse candle aqui de ignição comprador, né, montagem de posição compradora muito clara com esse candle, e olha só, o mercado começa aqui um movimento de alta, né? Movimento de alta, pessoal, que se confirmou com o rompimento desse topo aqui, né, da máxima do primeiro candle do dia, ativando para a gente alvos de espelhamento, tá? Já vou mostrar para vocês os alvos do espelhamento. Antes de eu mostrar os alvos desse espelhamento, pessoal, o que o mercado fez? Deu essa pernada de alta, retraiu, trocou polaridade com esse antigo topo aqui, que acabou servindo agora como suporte, deixou um gatilho de entrada, né, esse PFR, e rompe o topo, confirmando um pivô de alta. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um pullback pós-rompimento. Né? O mercado aciona o espelhamento, rompe, confirma,
faz o pullback aqui pós o rompimento e confirma aqui um outro pivô de alta, gerando aí outros alvos para a gente fora do espelhamento, beleza? Então se a gente trabalha aqui primeiramente com os alvos aqui do espelhamento intraday, olha só, aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo e aqui o terceiro alvo. Percebam que o mercado crava o terceiro alvo e deixa esse candle aqui, né, esse PFR, foi aonde eu tentei a minha venda aqui no dólar no dia de hoje. Acabei ficando de fora desse movimento de alta no dólar, tá? Porém, tentei pegar uma venda aqui contra a tendência, stop aqui, e olha só, o mercado até chegou a me pagar aqui mais ou menos uns 12, 13 pontos, é isso mesmo, 14 pontos, porém ele ancora aqui na média de 9, tá? E faz um padrão de continuidade na alta, tá? Então eu protejo minha operação, né? Pego apenas 3 pontos e o mercado chega a romper esse topo e vem buscar, pessoal, olha só, os alvos aqui desse pivô de alta, né? Que eu mostrei para vocês do pullback pós-rompimento. Primeiro alvo seria aqui, segundo alvo, e 100% desse pivô projetado, seria aqui. Foi exatamente onde o dólar cravou a máxima do dia, né? Então, chegando nesse segundo alvo do pivô, o dólar faz um padrão aqui, né? Um padrão de candle aqui de reversão, entra a pressão vendedora e começa a corrigir toda a alta feita no intraday. E olha só onde ele parou. Exatamente na retração de 61,8%, né? Que também tinha como confluência essa região aqui do primeiro candle da abertura, né? Então, o dólar acaba sentindo certa pressão compradora nessa região e termina o dia aí com uma alta de 1,71%, beleza? Então, vamos comentar aí os possíveis gatilhos de entrada aqui no dólar, pessoal, pelos 5 minutos. Vamos lá. Esse candle aqui foi um possível gatilho, tá? Eu pensei em entrar nele, porém o stop estava caro no dia de hoje, né? Dada a volatilidade. Esse candle foi gatilho, esse outro candle também, tá? E depois esse outro candle aqui, tá? Foram os únicos gatilhos claros que eu vi aqui nesse movimento de alta, tá bom? Esse candle aqui eu já tomaria muito mais cuidado ao entrar, né? Porque aqui a gente já está num possível final de movimento, aqui a gente está num começo de movimento de alta. Então, esses 3 gatilhos aqui foram muito melhores do que esse gatilho aqui, por exemplo, tá bom? Depois, o dólar até deu essa pernada de baixa aqui também, né? Porém, não dava para saber que o mercado ia retrair até o 61,8. Então, nessa pernada de baixa, até teve alguns gatilhos possíveis também, né? Esse candle aqui, mesmo contra 50, né? Estando aqui logo abaixo, né? Teria que tomar um certo cuidado com ela. Depois, nesse candle aqui, e acho que foram esses os melhores gatilhos também nesse movimento de baixa, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no fechamento do diário aqui do dólar, pessoal. Olha só, o que o dólar mostra pra gente com o fechamento do candle diário? Mostra pra gente um equilíbrio, né, entre compradores e vendedores, um candle aqui com mais ou menos metade corpo, metade pavio. Então mostra pra gente um certo equilíbrio, né? A gente percebe a presença de vendedores que entraram bem forte aqui nessa região, tá? Se a gente puxa um Fibo, olha só, pegando esse fundo, né, a mínima aqui do dia 5 de abril, com esse último topo relevante aqui, olha só, que foi do dia 15 de março, a gente percebe que hoje o dólar cravou a retração macro de 50%, né? Quase que veio aqui testar o 61,8, porém entrou pressão vendedora antes, e o dólar acaba fechando esse candle que eu mostrei para vocês, né? Com metade corpo, metade pavio, mostrando equilíbrio aí entre compradores e vendedores. Beleza? Possíveis pontos para a gente ficar atento no dólar, pessoal, o 61,8, né? Dessa pernada de baixa. Caso o dólar continue com o movimento de alta e trabalhe amanhã ou nos próximos dias acima da máxima de hoje. E se o dólar começa a trabalhar, perder a mínima aqui do dia de hoje, a gente puxa um Fibo agora. Olha só, pegando esse fundo com a máxima aqui de hoje, né? Então esse é outro Fibo muito importante para a gente ficar atento, tá bom? E tomar cuidado também para ver se o dólar não vai trocar polaridade com essa antiga regiãozinha de topo aqui, tá bom? Bom, pessoal, essa é a minha visão aí do índice do dólar do dia de hoje. Não esqueçam aí, se caso você tenha interesse na minha mentoria, em conferir aqui a descrição, tá bom? Vou deixar o link aqui para vocês. Tamo junto, pessoal. Bora para cima, um forte abraço. Até amanhã. Valeu!